Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Se lembram onde paramos na semana passada? O senhor explicava a quantidade de judaísmo que era necessário injetar no mas isso cristianismo disse nascente. que só vou falar daqui a algum tempo. Agora não dá. Se quisermos seguir a história, eu não posso avançar demais, porque senão fica tudo ininteligível. E mais, nós precisamos entrar no movimento não como espectadores, não como telespectadores de um filme de que já se conhece o fim. Seria a mesma coisa que nós reprisarmos aqui a famosa derrota do Brasil com a Alemanha no Mundial. A famosa não, a terrível, né? É. A terrível. A infame. Bem, se nós já sabemos como vai terminar aquilo, para que ficarmos com a alma em suspenso, com o coração na boca? Já sabemos o fim. Depois do terceiro gol, pode desligar a televisão, porque virão os outros. Ninguém modifica o passado. Virar a série. Eu não posso, com outras palavras, entrar nesse movimento com os óculos do século XX ou XXI. Eu tenho por detrás um tempo que eles não tinham. Quem entrava pela primeira vez num movimento desse, que pensava daquilo? Que pensava deste futuro? Que pensava? Mas nós precisamos tomar cuidado e não imaginar que houve apenas uma linha cristã. Eu devo falar, a bem da verdade da história, em cristianismos alternativos. Isto é, não houve uma única linha de seguimento de Jesus. Houve outras linhas de seguimento de Jesus. Só que uma linha se foi impondo e outras linhas não se impuseram. Não sobreviveram. Olhem, ecos disso nós temos na própria Sagrada Escritura. Nos Evangelhos, por exemplo, Senhor, é João quem fala a Jesus, ouvimos um tal expulsar demônios em teu nome, mas o fizemos calar porque não nos seguia. Não os caleis. É possível que isso tenha acontecido em vida de Jesus, mas se isto aqui está escrito num texto que foi redigido bem depois da morte de Jesus, é provável que existissem pessoas que falassem em nome de Jesus sem serem desta comunidade. Paulo, certa vez, se encontrou com 12 cristãos na Ásia Menor, em Éfeso, que jamais tinham ouvido falar que existisse um Espírito Santo. Apolo não conhecia todos os rudimentos da fé. Foi preciso que Priscila, e um apóstolo grande, foi preciso que Priscila e Áquila o chamassem e o catequizassem melhor. Paulo foi preso em Jerusalém. Final dos Atos, capítulo 22. Havia um grupo grande desses cristãos em Jerusalém. Ninguém veio em socorro de Paulo. Ninguém o defendeu. Nem Tiago. Por quê? Mas nesta altura o movimento já começava a atrair uma atenção negativa mas começava também a se rachar internamente. As duas coisas. Paulo levou 2, 3 anos para realizar uma grande coleta nas suas igrejas, sobretudo em Corinto, em Tessalônica e acho que em Filipenses também, em Filipos. E foi pessoalmente com mais 4, devia ser uma soma de dinheiro grande, levá-la a Jerusalém.
Lucas não nos diz que a coleta foi aceita. Esse herege, esse que fala contra a lei, esse que se posiciona contra a Torá, provavelmente ouve isso. É um silêncio irritante de Lucas. Tanto preparo, Paulo vai a Jerusalém apenas para levar essa coleta e a coleta desaparece. Não aparece com ninguém. Mas Paulo foi preso e ninguém dos judeus cristãos foi ao seu encontro. A sua defesa esteve a cargo dele mesmo. Segundo, nos 2 anos que passou preso em Cesareia antes de ser levado para Roma, o procurador o chamava com uma certa frequência e, diz Lucas, esperava receber algum envelopinho dele. Algum benefício financeiro. Esta coleta estava nas mãos de Paulo ou nas mãos dos companheiros que estavam ali com ele? O que fez Paulo com esta coleta? Paulo teve que pagar sozinho uma prisão domiciliar em Roma durante 2 anos. Com que dinheiro Paulo pagou esta prisão domiciliar? Quando se diz que a multidão era um só coração, uma só alma, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Os inícios, além do que eu falei, não retiro, devem ter tido também a sua parte de sombra e a sua parte de confusão. Lembrem-se do caso de Ananias e Safira, dentro da comunidade. Então, o que era o cristianismo? Talvez eu fale com um certo exagero, cristianismos, mas é melhor pensar assim do que pensar uma linha única e todos de acordo sobre tudo, em todos os pontos. Não havia escritura. Não havia uma base canônica. Não havia uma tradição apostólica ainda. Padre, não havia. Então, qual devia ser nesses primeiríssimos tempos a ortodoxia? Sabe o que é isto? Sim. O movimento mais forte. E que deveria ser a heterodoxia? Os outros movimentos que não vingaram. Agora, padre, não é lógico imaginar que pudesse ter acontecido o desenvolvimento do próprio cristianismo numa linha ideológica, numa linha ideal, numa linha em que todos estão convergentes na mesma opinião, nos mesmos princípios, nas mesmas ideias. Se transmite. Mas não seria humano, seria divina. Seria divino. O nascimento ele é humano. Houve muita confusão nos inícios. E houve grupos heterogêneos ou grupos diversos, que tinham como base Jesus e sua ressurreição, mas orientações diversas. Claro, os paulinos, os formados por Paulo, não eram diferentes dos formados por Tiago? Certamente. Paulo fala que a justificação vem pela fé e não pelas obras. E Tiago fala que a fé sem obras é morta. É a mesma linguagem? Não. Não. E autores posteriores vão fazer isto para tentar ver se é possível concordar um com o outro. Tiago e Paulo deviam ter sido assim, alguns encontros. Bem, havia alas cristãs bem diferentes. Segundo, não só as alas paulinas e a ala de Tiago, a ala dos helenistas, bem mais arrojada, e a ala dos palestinenses, mais conservadores. Na primeira perseguição, foram expulsos de Jerusalém os cristãos helenistas, os de fala aramaica não. Então a perseguição não foi contra a totalidade, foi contra um ramo. Mas essa confusão empresta credibilidade à própria história, não é? Empresta. Mas ao mesmo tempo tira da ingenuidade determinadas pessoas, ou muitas pessoas, pensando que houvesse já tudo pronto e normativo nos primeiríssimos anos. Que tudo, claro que não. Tudo aconteceu calmamente, tranquilamente, não. E não foi isso. A própria escritura, ela foi sendo escrita ao longo do século I. E quanto tempo levou para ela ser canonizada? Só lá pelo final do século II, ou século III,
Até então reinou uma confusão séria. A primeira heresia, o arianismo, não era uma tentativa de se voltar ao monoteísmo. Jesus uma excelsa criatura, mas não igualar com Deus, porque senão, como é que fica o monoteísmo? Como fica seria um diteísmo aí? 2 deuses? Os ebionitas, a mesma coisa. Não é? Houve linhas paralelas e linhas alternativas. Só que uma linha foi para frente. E nem foi a linha de Tiago, hein? Nem foi a linha de Tiago. Embora a carta de Tiago esteja na Bíblia e seja um dos livros inspirados. As grandes igrejas não seguem nem o Evangelho de Mateus. Nenhum jota passará da lei sem que tudo se cumpra. Nem isto. As grandes igrejas seguem as 4 grandes igrejas cristãs seguem todas a linha paulina, que é diferente de Mateus, diferente de Tiago, é a que se impôs. Nós todos, queiramos ou não, somos paulinos. Agora, padre, essa evolução da história através dos conflitos humanos, ela é muito representativa da influenciação de Deus dentro do coração das pessoas e essa expansão de dentro das pessoas para fora. Não há um direcionismo divino. Há sim uma influenciação de consciência, uma influenciação de espírito que resulta numa movimentação em determinada direção. Uma coisa é você ver tudo do lado de Deus. Outra coisa é você ver as coisas do lado dos homens, não é que eu estou tentando mostrar aqui. Agora, é claro que o Espírito de Deus age por detrás de todos esses contratempos e de todos esses choques. O Espírito de Deus age. Nem por isso os elimina. Claro. Nem por isso os achata. O que é muito importante, porque empresta muita importância à atividade de cada um de nós na construção desse reino de Deus, não é? Presta. Então, vejam, houve certamente um período de confusão, até que pouco a pouco se fosse aclarando uma linha, e uma linha se impondo. E esta linha que se impôs, que se foi impondo, nos últimos livros da Escritura, recebe o nome de protocatolicismo. Já vão numa... É cedo ainda falar em catolicismo, mas algumas sementes que mais tarde germinarão no campo católico já começam a aparecer nos últimos textos do Novo Testamento. Começam a aparecer. A grande igreja não existia ainda. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Mas depois de falarmos em linhas alternativas e sabermos que os inícios também tiveram as suas sombras, as suas dificuldades, as suas lutas, os seus progressos, os seus regressos, e novos progressos, e linhas que se impunham, e se formavam, e se constituíam, nós podemos voltar ao que eu dizia antes, qual era a base da crença do primeiro movimento, antes de saírem ainda de Jerusalém, porque não falamos ainda na expansão fora de Jerusalém, isso eu não falei ainda. Um outro elemento muito importante, além da doutrina dos apóstolos, seria a veneração de Cristo. Cristo começou a ser venerado de uma maneira estrondosa e espontânea. Estrondosa, espontaneamente e admiravelmente. Um galileu que poucos anos atrás vivia dos instrumentos da carpintaria, que atravessava aquele lago em barquinho a remo, que falava o dialeto galileu, o aramaico no dialeto galileu, no acento, no sotaque galileu. De repente, elevado a uma altura vertiginosa, isto aqui para nós é absolutamente extraordinário.
quase incompreensível. A cristologia, bom, há quem diga, e eu estou de acordo, que cristianismo é sinônimo de cristologia. Cristologia e cristianismo são a mesma coisa. Sabe? E o cristianismo caminha par e passo com a cristologia. Esta cristologia foi avançando de uma maneira vertiginosa, a ponto de se perguntar até onde. Disse o Senhor a meu Senhor, Salmo 110, senta-te à minha direita. Isto é aplicado a Jesus. Isto significa que existem dois senhores. O primeiro senhor, que convida o segundo senhor a sentar-se à sua direita, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quanto de poder o primeiro senhor confere ao segundo senhor, se ambos estão sentados no mesmo trono? Percebem a que ponto vai a cristologia? E isto não em terreno helenista. Antes da entrada em massa dos helenistas e dos pagãos nas comunidades. Por quê? Porque são especulações a respeito de textos do Antigo Testamento. Não era muito aprofundamento da parte de pagãos e de helenistas. Isto aqui deve ter sido pensado e especulado ainda em chão palestinense. Agora, até onde se vai? A cristologia era alta e estava em ascensão ainda. Se pode falar num culto a Jesus? Bom, eu aqui faria uma distinção. Se se entende por veneração por Jesus, eu acredito que sim. Se se entende por culto uma ação que se realiza apenas diante de Deus e alguém afirmando claramente ser ele Deus e este aqui sua criatura, eu hesitaria. Naqueles primeiríssimos anos, eu ainda hesitaria. Paulo era já um trinitário. A questão é muito delicada para se responder sim ou não. É muito delicada. Mas de primeiro momento... Às vezes, são pouquíssimos os passos paulinos em discussão, nas suas autênticas cartas. São pouquíssimos, e todos eles sujeitos a diversas interpretações. Mas Paulo, às vezes dá impressão de sim, outras vezes de não. Quando, por exemplo, afirma que depois que Jesus entregar o reino a Deus Pai, Deus será tudo em todos. O Filho se subordina ao Pai, Deus será tudo em todos. O Filho possui todas as prerrogativas do Pai. Aqui é difícil examinar e detectar ou concluir alguma coisa do que Paulo diz. É verdade que o título Filho de Deus foi assumido imediatamente com o título de Messias. Messias foi aceito porque foi reformulado e chamado de um crucificado. Portanto, não fazia nenhum problema a Roma. Filho de Deus é uma apelação que entrou muito, mas tem diversos significados e não necessariamente coloca Jesus na esfera do divino. Eu acredito, pessoalmente, que fora da literatura joanina, de uns 20 anos depois, quem me vê o Pai, eu e o Pai somos um, meu Senhor e meu Deus, ainda não se tinha uma perspectiva tão clara da divindade de Jesus.
E, sobretudo, devido ao respeito ao monoteísmo. Paulo, que sempre foi criticado por todas as alas judaicas conservadoras, nunca foi criticado por apelar para um diteísmo, para uma espécie de dois deuses. Nunca foi criticado pelos seus correligionários sob este aspecto aqui. Portanto, o máximo que eu posso dizer é que Paulo era um proto-trinitário. Talvez um germes de trinitarismo houvesse já, mas uma clara visão trinitária nesses primeiríssimos anos, não. Mas quem me vê... Nessa divindade, não. Quem me vê o Pai. Mas isso só no final do século... O que ele queria dizer, então, exatamente com isso, será? Bom, mas isso aqui é só no escrito de João, Sim. e no final do século. Sim. Aí significa eu e o Pai somos um. E mesmo assim, nenhum deles, nem João, faz metafísica divina. Trindade em si, a aceidade de Deus. É a trindade dirigida aos homens, na história da salvação. Pai e Filho são um na história da salvação. O Deus em si não foi tocado pelos autores do Novo Testamento. Bom, temos que falar ainda um pouquinho mais a respeito das crenças da primeira seita cristã, mas acredito que o principal eu já dei aqui. Falta ainda alguma coisinha, mas o nosso tempo está estourado. Mais uma vez, nós nos despedimos e fazemos o firme propósito de voltarmos no domingo que vem, que já será novembro, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Um bom domingo, uma boa semana a todos. Até o próximo programa. Um bom domingo a todos e até nosso próximo programa.